Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Vamos meditar na palavra do Senhor, na continuação do nosso texto em João 18, onde estamos falando sobre a prisão e a condenação de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui no verso 10 e verso 11. Diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Irmãos, qual que é o contexto? Nós vemos que Jesus termina a oração sacerdotal com os discípulos. Judas já havia negociado Jesus, e eles vão para o Monte das Oliveiras, ou para o Getsêmani, ou para o jardim, e assim por diante. E lá, estando lá, eles são abordados por uma guarda. Tem uma guarda romana e uma guarda do templo, juntamente com Judas. Então aqui é uma pergunta, né? Como que os fariseus conseguiram essa guarda romana, né? Um destacamento, e eles estavam ali. E Judas dá o beijo de traição em Jesus, né? Nós vemos nos outros evangelhos. E Jesus fala para eles que eu sou. Quando Jesus fala para eles eu sou, eles caem no chão pelo poder da palavra. Consequentemente a isso, Pedro tira a sua espada, e o golpe de Pedro não era na orelha, tá? Ele errou o golpe, o soldado desviou, mas acertou na orelha. E Jesus faz a cura da orelha, que é o que nós vemos em Lucas, né? E depois Jesus repreende Pedro e diz para ele que se ele rogasse ao Pai, o Senhor mandaria anjos que o protegeria, e que ele não deixaria de beber o cálice que o próprio Pai tinha preparado para ele. E ele vai e se entrega, e eles o amarram e o levam preso. Então aqui eu quero olhar com duas visões para esse texto. Primeiro, a visão de Jesus. Ele se entregou. Ele queria cumprir o propósito e a vontade do Pai. Beber aquele cálice amargo era a vontade do Pai para Cristo em favor de mim e de você. Então ele tinha esse propósito e ele iria até o fim. Então Jesus cumpre até o fim o propósito do Pai, com obediência à vontade do Pai, mesmo sabendo que viria sofrimento e dor. Segundo, a visão de Pedro. Nós vemos que Pedro, ele teve coragem para enfrentar aqueles soldados. E ele não ia conseguir fazer muita coisa, que provavelmente ele tinha no mínimo 200 soldados. Entretanto, ele tem coragem para isso, mas acredito eu que ele esperava que, da mesma forma que com o poder da palavra de Jesus aqueles soldados caíram no chão, acredito eu que ele acreditava que Jesus iria agir miraculosamente ali e começar uma revolução. E Jesus não faz isso, Jesus se entrega. Então, meus irmãos, Jesus repreende Pedro e se entrega. E o que nós podemos olhar de prática neste texto? O Filho de Deus, ele é obediente. O Filho de Deus cumpre a vontade do Senhor. Nós temos que buscar cumprir a vontade do Senhor, mesmo sendo uma vontade dolorosa. Lembra de Paulo? Deus falou que, olha, ele é um vaso escolhido para sofrer pela minha causa. E Paulo entendia isso. E Paulo viveu isso. E gloriava ao Senhor mesmo nos momentos que haviam esses sofrimentos. Então ele era obediente para viver o sofrimento por causa do Evangelho. Nem sempre o Evangelho vai nos dar
sensações positivas e sentimentos positivos. Mas em certos momentos ele vai dar sentimentos de dor. E nós temos que entender que se isso está na vontade do Senhor, nós vamos passar. E vamos passar glorificando ao Senhor. Segundo, a atitude de Pedro. Nós temos que entender que nós não conseguimos defender a Cristo, defender o Evangelho pela força. O Evangelho não foi feito para tratativas pela força. O Evangelho foi feito pela libertação da palavra. E ele agirá, né? E ele agirá em nosso meio, agirá no nosso próximo por meio da efetiva palavra de Deus. Você não consegue convencer uma pessoa ao Evangelho com a sua força, nem com o seu intelecto. Você não consegue. Mas o poder da palavra convence. É o poder da palavra que convenceu eu, que convenceu você, e que há de convencer aqueles por quem nós estamos orando. Então, não tem nada, não tem como nós forçarmos. Por exemplo, fulano parece um crente. Então falta pouco ali. Vamos introduzir ali, vamos conversar com ele, vamos trazê-lo para perto de nós e assim por diante. Nós vamos introduzir nele o nosso conceito cristão. Não, você tem que introduzir nele a palavra de Deus. E se ele for um eleito, ele vai receber essa palavra e vai viver essa palavra. Agora, se não for, ele pode viver a vida toda como uma pessoa até aparentemente tranquila, moralmente tranquila, mas que não recebeu a palavra de Deus. E se não recebeu a palavra de Deus, não tem nenhuma comunhão com o Senhor. Então, não é por força. Jesus pode fazer muito mais do que a nossa própria força, como ele mostrou para Pedro isso. E o Evangelho tem o poder para fazer o que Deus quiser. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho, não para forçar as pessoas a uma conversão, e muitas vezes essa conversão é uma coisa forçada e não vai adiantar em nada. Então, o nosso conceito é: obedeça à vontade de Deus. E também, você não convence ninguém pela força. Você não tem poder para isso. Mas o Evangelho tem para transformar vidas. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento. Bendizemos o teu santo nome e cremos no Senhor. Cremos no teu poder, cremos na tua graça, cremos no teu amor. Conduz as nossas vidas na tua palavra, no teu viver. Oramos ao Senhor agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.